Eu gostaria de iniciar meu pronunciamento nessa noite, em especial ao time de futebol feminino da SERC, que embarca amanhã para Florianópolis para participar do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. E quero aproveitar para agradecer a todas as pessoas da sociedade sul-chapadense que apoiaram essa empreitada. Desde aquele que contribuiu financeiramente até aqueles que compraram os pastéis que as meninas venderam nesse último final de semana para juntar dinheiro para que elas pudessem participar desse campeonato. Então, é um esporte de Chapadão do Sul que vem crescendo, as meninas estão em terceiro lugar no ranking nacional, e são iniciativas assim que a gente tem que apoiar, porque coisas positivas assim realmente merecem a nossa atenção e o nosso apoio. Gostaria de ressaltar também que eu recebi hoje pela manhã o presidente da Associação de Bairro do Planalto, o senhor Paulo César, que se encontra aqui presente, e que veio fazer uma reivindicação para que seja realmente construída uma praça de lazer. Ele deixou um ofício da Associação de Bairro entregue aqui para nós na Câmara, para o Executivo também, né, para que todos tomassem o conhecimento. E aí, nessa praça de lazer, já foi pedido, solicitado por vereadores dessa casa, né, para que haja, né, realmente a praça de lazer ali no bairro Planalto, e também só ressaltando que na indicação que foi feita para que espaços ociosos que existem em Chapadão do Sul virassem espaços de lazer e esportivos, está sendo realmente empenhado conforme resposta do diretor de esporte, o senhor Emerson Luiz, que está nessa empreitada, de realmente deixar todos os espaços ociosos de lazer para que as pessoas realmente tenham uma ocupação sadia, saudável, né, e positiva em Chapadão do Sul. Gostaria de estar falando a respeito também de algumas indagações da população a respeito da numeração de algumas ruas de uma forma desorganizada. Eu fui procurada diversas vezes, inclusive isso está no plano diretor, né, na questão da organização das ruas, só não está especificado de que maneira seria essa organização, foi inclusive tema levantado por nós, vereadores, aqui na nossa casa, nessa discussão. E aí eu, pesquisando com a nossa assessora jurídica, a Karine Neves, e também com a nossa diretora de atividades parlamentares, a Jaqueline Tomiasi, e aí nós chegamos, então, à informação de que existe a lei número 905, de 8 de novembro de 2012, portanto, é feita o ano passado, que regulariza a numeração das ruas Paranaíba, Curitiba, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, na 33, Campo Grande, e assim sucessivamente. São várias ruas que estão nessa lei, para serem organizadas de forma que a sua numeração realmente fique de forma organizada. Então, está aí a resposta para quem veio, né, reivindicar e reclamar a respeito da falta de organização da numeração de determinadas ruas aqui de Chapadão do Sul. A respeito da indicação sobre o assentamento do crédito fundiário que eu fiz nessa casa ao Executivo, tanto da questão da energia como da abertura de estrada, o pessoal desse assentamento do crédito fundiário da região ali da Boa Vista precisa fazer o seu plantio. Eles precisam começar a plantar ali, né, produzir, fazer com que a economia agricultora, né, do pequeno agricultor realmente vá adiante, mas para isso eles precisam de estrada e precisam de energia lá também. Então, fica aqui a indicação, a insistência, a cobrança aí ao Executivo de que isso seja feito com a máxima urgência, porque plantio tem período, e se passar do período, depois também se perde um monte de coisa. Então, fica aí a indicação ao Executivo que pensem realmente em caráter de urgência a abertura dessa estrada e a colocação de energia lá nessa região. A respeito também da indicação das sessões itinerantes, senhor presidente, que eu faço a essa casa, veio depois também a seguinte ideia, após a indicação, que se não for possível nós fazermos as sessões itinerantes, onde o vereador estaria onde o povo está, nós também podemos colocar, às vezes, telões de transmissão ao vivo da nossa sessão nos pontos mais frequentados pela população, né, que estaria aí também uma forma de nós estarmos mais perto da população e politizando
população, trazendo a ela cada vez mais informações e a sua participação, que é tão importante, essa participação política da população de forma geral. A respeito da resposta que eu recebi, que a nossa primeira secretária, Sônia Maran, leu, né, do Executivo, sobre o Fórum de Debates, que não é possível por falta de verba, eu quero dizer o seguinte: discussão não se precisa de dinheiro, precisa de atitudes, pessoas que realmente tenham preocupação, realmente tenham vontade e realmente tenham compromisso. Ela não precisa de dinheiro. As coisas, né, um tema para ser discutido, ele não precisa de dinheiro. Ele precisa ter compromisso das pessoas. E é isso que eu gostaria, quando eu fiz a indicação de que esse Fórum da Saúde acontecesse, para que nós estivéssemos debatendo o nosso problema aqui, porque nós temos um problema de saúde. E nós precisamos discutir para poder achar soluções. E para discutir, a gente precisa de conhecimento, e para isso a gente precisa de troca de ideias. E isso não vai adiante se nós não tivermos reuniões e conversação entre as pessoas, debates e discussões. Então, eu reforço aqui a necessidade, sim, de que esse fórum aconteça. Não precisamos de dinheiro para isso. Nós temos a nossa casa aqui, que pode ser utilizada, e qualquer outro lugar que possa ser utilizado. Permite uma parte, vereadora? Pois não, vereadora. Eu estava comentando com o presidente Tite, que eu acho que o Executivo, de repente, fez uma confusão. Porque numa mensagem ele disse que seria possível que iniciaria imediatamente. E na outra, com o mesmo número, disse, no caso, que teria que ser feito pela Secretaria de Saúde. Então, eu acho que, de repente, foi talvez uma confusão que eles fizeram aí. Obrigada, vereadora, que sua parte faça parte do meu pronunciamento. Eu espero que realmente seja apenas um engano e que o compromisso e a vontade realmente permaneçam. Em relação ao que a vereadora Rosemary acabou de dizer, né, em relação à questão das drogas no Chapadão do Sul, a gente não vai ter como fugir desse assunto. Eu só gostaria de dizer o seguinte: Chapadão do Sul ficou em evidência essa semana, e aí nós precisamos pensar, analisar e recorrer um pouquinho aí ao passado. Chapadão do Sul tem o PROERD, que é o Programa de Resistência às Drogas e à Violência, já aí instituído há 10 anos. Começou em 2002, lá na escola Augusto Krug Neto, na época que ela chamava apenas Chapadão do Sul. Foi introduzido lá por uma diretora que estava muito preocupada com a situação da sua juventude, que ela estava dirigindo ali. Tá? E esse programa deu continuidade, está aí há 10 anos, e hoje ele atende a todas as escolas de Chapadão do Sul, inclusive as escolas dos outros municípios. Em Chapadão do Sul também já existiu a Escola de Pais, que também era um órgão que ajudava os pais a entenderem o comportamento dos seus filhos, para que eles talvez não caíssem nessa questão das drogas. A Escola de Pais funcionou por 2 anos aqui em Chapadão do Sul, onde existia um seminário que dizia o seguinte como tema: quem não perde tempo com o filho, perde o filho em pouco tempo. Então, reforçando aqui a questão das palavras da vereadora Rosemary, realmente nós temos vários programas preventivos. O que nós precisamos é aumentar a nossa demanda de compromisso com esses programas preventivos. Eles precisam de gente, de pessoas realmente envolvidas nisso. Né? Gostaria de falar também que o ano passado se iniciou a Pastoral da Sobriedade, onde essa pastoral também trabalha em relação a essa questão da prevenção do uso das drogas e acolhe as pessoas dependentes de uma forma a ouvi-las, a entendê-las, porque quem cai nessa questão das drogas são pessoas carentes afetivamente, com problemas, né? Com seus problemas, com as suas carências, com as suas necessidades, sejam elas quais forem, emocionais, financeiras. Semana passada mesmo, ao discutir sobre esse problema, eu escutei alguém dizer assim, um rapaz novo, pai de família, usou crack 2 vezes e acabou se tornando viciado. Então, qual foi o problema? O que levou essa pessoa, pai de filhos responsáveis e responsável por uma esposa, a chegar a essa situação? E o que é que nós, sociedade, estamos pensando em fazer sobre isso? Eu gostaria de ler para vocês aqui um pequeno trecho desse livro aqui. Brasil, Questões Atuais da Reorganização do Território. Esse livro aqui é da Escola Estadual Jorge Amado, está disponível a todos os professores lá, está em meu poder no momento.
né, porque eu sou professora da Escola Estadual Jorge Amado, e já há algum tempo eu venho lendo sobre o assunto, porque como eu lido com adolescentes, e sou mãe também, esse assunto muito me preocupa, porque as drogas não deixam ninguém livre. Ninguém está livre delas. Não escolhe classe social, né, poder econômico, e muito menos eu, que tenho os meus filhos, e que sempre estou conversando com eles sobre esse assunto, mas isso também não me livra de ter esse problema. Então, eu gostaria de ler para vocês aqui esse texto, porque esse livro ele faz um estudo a respeito do assunto. E eu gostaria de ler aqui como uma forma de reflexão. A complexidade político-social está lá na página 32 do livro, quem quiser está disponível. As múltiplas redes de governos, agências antidrogas e organizações internacionais de combate à droga não têm conseguido evitar o problema de corrupção daqueles que financiam, transportam, comerciam e protegem esse negócio. Isso afeta a estrutura do Estado Nacional na medida em que as figuras políticas e altos funcionários de governos nacionais mantêm laços com as organizações criminosas. Algumas vezes, os próprios agentes encarregados da repressão se envolvem com essas organizações. A corrupção não é seletiva, no sentido de que pode envolver tanto os países produtores como os países consumidores de droga, principalmente nos setores judiciário e policial. A gravidade dessa questão é tanto maior quanto maior for o vazio étnico-cultural predominante no país. Por outro lado, as ações repressivas criam uma espécie de economia antidroga, no sentido de que toda uma estrutura policial, jurídica, governamental, médica e etc., passa a existir em função dela, movimentando bilhões de dólares e detendo não pouco poder. Não é estranho, portanto, que as políticas antidrogas revelem, vez por outra, interesses geopolíticos consubstanciados em manobras e manipulações muito distantes de uma cruzada exclusivamente mobilizada por fatores médicos, éticos ou morais. Esse conjunto de fatores aponta para a complexidade da rede de tráfico de drogas ilícita e indica que o poder da indústria da droga pode ser atribuído aos veículos existentes entre esse grande negócio e práticas espaciais, econômicas e políticas legítimas. Esse livro é a sua edição de 2005, portanto, bem próximo dessa nossa época, deixando claro que o problema das drogas é um problema nacional. E pensando em nós aqui, como poder público local, nós temos que pensar que Chapadão tem que saber o que realmente quer, para saber para onde vai. E sem conhecer e pesquisar, nós não vamos para lugar nenhum. Então, para a gente realmente saber combater isso, a gente vai ter que entender o assunto. E isso tem que ser a comunidade toda de mãos dadas para fazer isso. Meia dúzia de pessoas não conseguem realmente fazer uma campanha preventiva realmente adequada. Eram essas minhas palavras para hoje à noite. Eu quero agradecer a todo o público presente. Meu boa noite.